Com apoio publicitário do Crédito Imobiliário Bradesco, Papo de Café hoje com Darilene Monteiro Viale, coordenadora da entidade Associação de Proteção do Adolescente de Dracena, mais conhecido como Casa do Adolescente, cujo presidente é o Dr. Luiz Antônio Ghiseline. Muito prazer, Darilene. Bom dia. Nós vamos falar com uma pessoa que devota seu trabalho, seu tempo, precioso tempo, em favor de um segmento da sociedade que, depois que o fechamento da Casa do Menor, ficou acéfalo, sem proteção nenhuma, e vocês constituíram essa Casa do Adolescente. Sim. Como é que é esse projeto? Essa história começa bem antes, né, Zé? Ela começa no dia 21/10/66, na década de 66, quando o Brasil vivia uma situação muito difícil. Uma situação de negligência total. E a sociedade se reuniu e aí foi um estrondo de ONGs no Brasil. Todas essas entidades que existem hoje, elas foram praticamente formatadas e fundadas nessa década, né? E o SOS foi uma delas, Serviço de Obras Sociais. Ele fazia tudo. Era passagem, comida, roupa, remédio, tudo que se precisasse, o SOS assistência dava. psicológica, odontológica, médica, tudo. Ela era assistencialista. E aí, então, funcionava muito bem. Tinha um slogan: não dê esmolas, ajude o SOS. E ele cumpriu com a missão dele com pessoas extraordinárias, resgatando a história de Dracena, né? O Messias Ferreira da Palma passou por lá, o José Luiz Conversani, foram muitos presidentes, Zé do Coco e tudo. Aí parece que aconteceu alguma coisa, porque ele foi fundado pelo Rotary. Aconteceu alguma coisa e a entidade ficou adormecida por alguns anos. Um dia o Chico Parra, saudoso Chico Parra, me convidou para reativar. Eu disse para ele que não dava para reativar naqueles moldes, porque a lei tinha mudado, os tempos eram outros. E ele então falou: não, mas faz adaptação no estatuto e faz o que você quiser. Eu falei: eu tenho uma coisa que eu gostaria de fazer, trabalhar com criança e adolescente. Então muda. E nós começamos... Mas já tinha Casa do Menor? Já tinha Casa do Menor. E aí a Casa do Menor tinha entrado, tinha como a proposta de não atender mais adolescentes, atenderia de 0 a 12. Isso me incomodou muito, me deixou muito aflita, porque a preocupação é: e os outros? Como seriam atendidos? Depois dos 12 anos. Porque a criança cresce. A criança cresce. E daí, depois que ela cresce, ela tem 12 anos, se ela não tiver condições de voltar para casa, como é que fica? E era uma grande preocupação, mas eu não tinha como fazer. E aí eu comecei com um projeto chamado Trem da Esperança. Eu comecei tirando a molecada da rua, que eram envolvidos com droga, com tudo isso, e comecei a trabalhar com essa molecada, comecei a trabalhar com eles. Aí parece que foi a mão de Deus guiando. Aí os meninos deixavam da droga, mas de repente não tinha família, então não tinha para onde ir. Então, mais uma vez, parece que os céus estavam cobrando a instalação de uma casa. Até que um dia chegou uma pessoa da cidade e disse para mim: eu sei que você tem um sonho. Eu falei: eu tenho vários, né? Qual deles você está se referindo? Não, me refiro a uma casa. Eu falei: tenho. Quem que era esse anjo? Hã? Quem que era esse anjo? Esse anjo é uma das filhas do Zito, do falecido Zito, né? E ela veio e falou comigo, falou: a gente vai então te oferecer uma casa, que é aquela casa na Rua São Salvador, na esquina do 9 de julho, quase na frente da OAB, aquela casinha pequenininha. Por um ano nós oferecemos essa casa, você então instala ali os seus adolescentes. E ela mesma com o marido, né, a Zanza, a gente chama ela de Zanza, Rosângela, e ela mesma me ajudou muito em conseguir os móveis e tudo que a gente precisava para começar. Nós começamos timidamente ali, né? E esse também era um sonho do Dr. Bruno Miano, que era juiz da época. Ele tinha me proposto: vamos fazer isso a nível regional? Eu falei: doutor, eu não tenho, eu estava com outros projetos, né, com o Trem da Esperança e tudo. Eu falei: eu preciso de mais um tempinho. E aí então nós fizemos, e aí eu cheguei e fui lá, falei: vem ver o projeto pronto, né? Ele ficou super feliz. E aí nós passamos depois, acolhemos esses adolescentes, ex da Casa do Menor, que ainda estavam meio que perdidos, sem ter muito para onde ir. E a gente começou, eu podia atender poucos, porque a casa era muito pequena. Então a gente transformou uma sala. Mas o projeto estava no começo também, acho que atendia a realidade atendia aquela da época. Realidade. A demanda da época era atendida, sim.
E aí fomos assim, como foi crescendo a coisa, o trabalho foi crescendo, aí nós tivemos que, eu inscrevi esse projeto no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, veio uma verba pra gente também, que ajudou muito. E aí nós mudamos até de casa, nós fomos para outra casa, e à medida que a gente foi tendo mais forças para caminhar, nós fomos mudando e adaptando e acertando. Hoje, então, aí o nome foi mudado, eu aposentei e deixei nas mãos de outras pessoas para tocarem, mas não deu muito certo, começou a cair, as coisas começaram a acontecer, e aí eu fui chamada de volta de novo. Então fui chamada de volta, voltei e aí botei as coisas no lugar com a ajuda de muitas pessoas, né? E nós passamos então, nesse período, tinham mudado o nome para Casa do Adolescente. Parece que o juiz que passou pela comarca que identificava mais o trabalho. E aí nós começamos o nosso trabalho, sabe? Hoje nós estamos instalados ali na Rua Marechal Rondon, 747, na lateral, na frente da lateral esquerda do Ikeda. Supermercado. Isso, supermercado Ikeda, ao lado do Mário Alfaiate ali. Ali nós temos a parte administrativa, numa casinha, e a casa do lado é a casa do adolescente. O abrigo dos crianças. É o abrigo. Mas eles almoçam, dormem? Eles moram lá. Moram. É a casa deles. E o que fazem essas crianças lá? Olha, qual que é a orientação que vocês dão? Qual que é a assistência que vocês dão? Nós tivemos que contratar uma equipe. Hoje, pela lei, você tem que ter uma equipe. Você tem que ter um coordenador, um assistente social, um psicólogo. Você entendeu? Então, nós contratamos esse pessoal. Eles dão toda assistência, ouvindo, porque você imagina, é uma casa com cada um trazendo as suas dores, as suas mágoas, os seus problemas, né? Porque ali nós atendemos vítimas da violência, vítimas do abandono, órfãos de pais vivos. Então nós temos tudo isso ali. E não cabe a gente estar julgando cada história, cabe a gente entrar. A gente não pode mudar aquilo que o adolescente passou, mas a gente pode ajudar a construir uma nova realidade no futuro. Então o nosso trabalho se resume nisso. Eles entram e ali eles moram, ali é a casa deles. Ali é a família da casa do adolescente. Então é um grupo de pessoas que moram ali. Tem uma mãe social, que tem uma lei federal que instituiu o papel da mãe social, mas hoje se fala mais em educadora social. Tem uma mãe social residente, ela mora na casa. A figura da mãe social não é para substituir a mãe de ninguém. É para dar aquele apoio, para eles sentirem que existe calor uma... materno. Isso, exatamente. Então essa mãe social, ela tem uma auxiliar que faz todo o serviço da casa, você entendeu? E ela dá assistência, ela leva para a escola, faz o papel de uma mãe. As crianças estudam. Estudam. Tem orientação profissional. Primeira coisa, quando eles entram, que a gente pede até na entrada, que já traga a declaração ou a matrícula. Então eles são matriculados em escolas, nós temos uma parceria muito boa com a INA, Instituição Novo Amanhecer, e aí, de acordo com a idade, eles também são matriculados na instituição. Lá eles usufruem esse aprendizado, o aprendizado deles lá, são colocados no mercado de trabalho, porque nós temos 3 vagas da Electro, para que eles façam, como é que a gente diz? Para que eles trabalhem como aprendizes, né? E eles têm salário, eles têm recolhimento de INSS, têm 13º, tem tudo. Beleza. Durante um ano eles ficam ali, dá para fazer uma poupança. Quer dizer que vocês preparam a criança para quando ela completar 18 anos, que ela não tiver mais oportunidade de ficar nessa instituição, ela saiu para a vida com alguma coisa montada. Bom, ela só pode sair, a gente tem que começar esse preparo bem antes. Primeiro saber, ver o que o adolescente gosta, qual a tendência dele, o que eu gosto de fazer, o que eu quero ser. E você estimular nesse sentido e procurar capacitá-lo nesse sentido. E quando a gente começa o processo de desligamento, porque não é assim, completou 18 anos, faz a malinha, põe na porta. Não, a gente começa todo o processo trabalhando com ele, o desligamento, porque o adolescente se apega ali. Então ele tem que estar colocado no mercado de trabalho, né, para ter uma renda própria. Aí a gente dá mais 6 meses, nós continuamos acompanhando esse adolescente. Fora da casa. Fora da casa. Então, o nosso trabalho sai de dentro da casa para fora da casa. Nós estamos com um caso assim.
alugando uma kitnet, por exemplo, para o menino, para que ele possa morar. Ele já está no mercado de trabalho, completou 18 anos, então a gente já vai acompanhá-lo nesse sentido, organizar a casinha para ele, comprar o que precisa, né, para ele ficar bem instalado. E ele, depois de 6 meses, já vai se sentir mais fortalecido, mesmo sozinho, embora sozinho, ele se sente mais fortalecido para enfrentar a vida, né? Isso quando não existe possibilidade de retorno ao lar, porque nós também trabalhamos o fortalecimento de vínculos com a família. Isso, seja com a avó, com uma tia, com a madrinha, com a mãe, com o pai. Então nós também trabalhamos esse fortalecimento de vínculos para verificar se existe possibilidade desse adolescente ser reintegrado na família. E a gente tem... Praticamente vocês trabalham na reconstrução da família, né? É mais ou menos isso, né? E a gente tenta reconstruir quando não há possibilidade pela orfandade ou mesmo pela situação vivenciada às vezes pelos pais envolvidos em droga ou alguma coisa assim, é que aí o adolescente, então, ele é preparado, ele é empoderado, a gente empodera esse adolescente. Esse projeto maravilhoso que vocês estão desenvolvendo, ele subsiste graças ao quê? É uma ONG, recebe verba governamental? Olha, nós recebemos uma verba da prefeitura, né? Nós tivemos esse ano também doação dos vereadores e do estado nós recebemos muito pouco, R$700 do estado para desenvolver um serviço como esse, quer dizer, não paga um funcionário, né? E a gente faz as nossas campanhas, a gente faz promoções, participa de todas as promoções que existem, né? E como nós abrimos para atender regionalmente, por que regionalmente? Esse era um sonho do Dr. Bruno, ele queria que atendesse, porque ele sabia que os municípios pequenos não tem estrutura para montar um abrigo, fica caro montar um abrigo. Com certeza. Entendeu? Então, como eles não têm a casa, e normalmente a sentença judicial dá 70 horas, 72 horas, 24 horas para arrumar um abrigo, então normalmente as pessoas ficam assustadas e apavoradas porque tem que cumprir. E aí, como que a gente fez? A demanda de Dracena, 4 adolescentes, então eu tinha 6 vagas, porque eu transformei esse abrigo. Existe o abrigo institucional, que abriga mais de 25 crianças e adolescentes, e existe uma outra modalidade chamada Casa-Lar, que abriga até 10. Eu fiz opção por essa modalidade Casa-Lar, mesmo porque o adolescente, ele é muito mais difícil, né, de trabalhar do que com a criança. Atender 25 crianças é uma coisa. Não mais com problemas. Com problemas, então, aí a gente não conseguiria fazer um bom trabalho, né? Então, a nossa intenção é fazer um bom trabalho, é recuperar essa criatura, a cidadania dessa criatura, sabe? A autoestima dela, né? Mostrar que ela é capaz. Como é que a sociedade pode colaborar com esse projeto, senhor? Olha, a sociedade pode colaborar como sócios contribuintes, por exemplo. Pode colaborar por mês com uma quantia, a quantia que a gente não impõe nada, com a quantia que puder, entendeu? Então eles podem estar lá, pode levar doações, sabe? De roupa, de calçado, de alimentação, tudo é muito bem-vindo, porque você imagina, são 10 adolescentes. Então, nossa despesa é grande, né? E remédio, como é que você se vira? Nós compramos os remédios que a gente não consegue no posto, nós compramos na farmácia, nós pagamos o remédio. Mas tem muito remédio que os médicos que têm amostra grátis, esses viajantes chegam para mostrar, fazer a apresentação do produto novo, podiam colaborar também? Também podiam colaborar, né? Podiam colaborar, porque ajudaria bastante, porque são remédios normalmente controlados. Sabe, esses remédios, fora os outros que a gente tem para dor de estômago, dor de cabeça, aquela coisa, a gente tem uma farmacinha. Uma família. E como na família da gente tem a farmácia, então a gente procura levar um pouco da organização da nossa casa para aquela casa, né? E como é que funciona, como é que é. E ali, então, hoje nós temos 10 adolescentes, a lotação máxima, e não para de chegar pedidos de outros municípios que não têm e que estão com adolescente em situação irregular. E precisa. Mas infelizmente a gente não tem a vaga para oferecer, né? Quem sabe começa a abrir novos filiais na região. Panorama, por exemplo, tinha um índice elevado. O que eles fizeram? Eles montaram
né? E lá em Panorama, só que agora o município monta, mas ele atende só o município dele. É a demanda do município dele, certo? E a gente aqui aceita regionalmente. Então eu tenho Venceslau pedindo, eu tenho Tupã que me pediu. Tem uns 3 municípios que ficaram mais ou menos na fila, assim, ó, se surgir uma vaga, pelo amor de Deus, né? Então, mas é isso aí, eles saem, eles estudam, eles têm uma liberdade de locomoção, você entendeu? Que não existe em outras casas. Eu procuro mostrar para eles que eu confio muito neles. Então eles vão para a escola sozinhos. Tem que elevar a autoestima. Sim, através dessa fiscalização, dessa liberdade que é... E tem que dar, ele tem que ter a liberdade de ir e vir assentada no estatuto. Então a gente não pode prender. Eles saem, vêm para a praça, vêm para uma sorveteria. Às vezes nós, quando nós temos uma verba, a partir de agora, por exemplo, a gente leva para restaurante, leva para lanchonete, para eles terem essa convivência comunitária também. Que nós estivemos conversando anteriormente, você falou para mim que essas crianças que recebem salário, vocês fazem aplicação em nome delas do dinheiro que é aplicado. Por exemplo, a caderneta de poupança. Uma caderneta de poupança. Quando ele sai, ele tem aquele dinheiro aí para ajudar. Por exemplo, esse menino que sai agora, ele tem uma caderneta de poupança que permite, ajuda a comprar aquilo que ele precisa para montar o cantinho dele, você entendeu? O espaço dele. Então, eles recebem, por mês, eles tiram 30% do que eles ganham, a gente só à vontade. Às vezes quer comprar uma roupa diferente, um tênis diferente, ou um celular. Então, eles têm essa liberdade. O dinheiro deles? Só o trabalho deles. Vocês ajudam a administrar o dinheiro. Isso. E aí, depois dos 70%, a gente deposita numa poupança, que ele só mexe quando ele sai. Né? Então é uma coisa. Isso é muito interessante. Quem quiser colaborar, faz como? Olha, quem quiser colaborar, é só procurar conhecer o nosso trabalho. Nós gostaríamos muito que fosse visitar a casa. Que fica? A casa fica na Rua Marechal Rondon, 747 e 735C, é a parte administrativa. 747 é mais fácil. É a casa. Mas conhecer a casa, conhecer o nosso trabalho. Se tiver, por exemplo, alguém que saiba fazer alguma coisa, um serviço voluntário que possa acrescentar alguma coisa naquilo que nós fazemos, vai ser muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo, porque... doações também recebem? Doações recebemos, alimento. Sabe? Alimento, o que for, entendeu? O que for. A gente está ali e sabe que precisa, porque são 10 adolescentes, e não é brincadeira, né? Então é um gasto realmente elevado. E a gente queria ser olhado e aproveitar essa oportunidade que você está dando pra gente, para falar uma coisa. Quando as pessoas parecem que não conhecem a casa do adolescente, não sabem da existência da casa do adolescente. E aí a gente fica triste, porque quando a pessoa fala, casa do adolescente? O que eles fizeram? A pessoa pensa logo que é uma filial da FEBEM. Eles estão na casa do adolescente porque cometeram algum delito. Não, pelo contrário, eles sofreram, você entendeu? O não atendimento de direitos deles, foram abandonados. Normalmente pelos familiares. Exatamente. Familiares. Então, não é uma casa de recuperação de adolescentes. Não é uma casa. São adolescentes infratores. Não é. Para isso existe a fundação, a Fundação Casa, né? Que é a ex-FEBEM. E eu digo o seguinte, as pessoas esquecem que as crianças crescem. Por exemplo, as crianças da criança, antiga casa do menor, quando eles completam 12 anos, eles vêm para cá, para a casa do adolescente. Então as pessoas esquecem que as crianças que estão na casa da criança crescem, estão crescendo. Esse projeto, como nós estamos vendo, não é só para tirar a criança na rua, mas é para colocar as crianças dentro de uma família e constituir uma família. Né? Mais alguma coisa para acrescentar, Marilene? Não, eu gostaria muito de agradecer e olha, eu queria dizer para você que a entidade completou 51 anos no dia 21 agora. É isso que nós estamos fazendo, alguma comemoração. No dia 9 de novembro, nós vamos trazer, em comemoração aos 52 anos da entidade, nós vamos trazer o Dr. Reinaldo Sintra, que foi juiz aqui, não sei se você lembra dele.
E o doutor Reinaldo, ele foi um parceiro, hoje ele é desembargador. Ele foi um parceiro muito grande. Ele chegava na casa do menor com aqueles sacos de doce na cabeça. A esposa dele era voluntária, todos os dias ia para a entidade para me ajudar. Então a gente tem uma história nessa área. E hoje ele é, sabe, ele é... Mas um padrinho, né? Ele ocupa uma posição muito importante dentro dessa política da criança e do adolescente, né? No Ministério da Justiça, na Secretaria da Justiça. E o doutor Reinaldo vai vir então no dia 9, nós juntamos com uma parceria com a OAB e com a Fundec, que vai estar fazendo um evento também nesta semana, né? E então o doutor Reinaldo vai estar aqui numa palestra e ele vai vir falar sobre adoção. É um tema que eu acho bastante interessante, né? Quem quiser participar, é só entrar em contato, né? Porque lá nesse evento tem uma taxinha para pagar pela faculdade, né? Então, mas é uma oportunidade boa de ouvir uma pessoa que tem um coração de ouro, um coração grande e que é muito envolvido na área da criança do adolescente. Ele que representa o Brasil em eventos e reuniões no exterior, né? Quando se fala de direitos da criança e do adolescente. E nós gostaríamos então, sabe, de convidar vocês, inclusive, tá, para estarem lá, para participar desse evento e rever o doutor Reinaldo, que vai ser uma coisa muito boa. A gente agradece a Darilene Monteiro Viale por ter atendido o nosso convite e a Crédito Imobiliário Bradesco, para você que quer conquistar um novo imóvel. Imobiliário Zé Narciso atende numa subsidiária do Bradesco. Pode vir nos procurar que nós damos toda a orientação. Muito obrigado, Darilene. Obrigada a vocês. Foi um prazer tê-la aqui. Prazer foi todo meu. Obrigada.